falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim, vamos falar com Deus. Eita, Jesus, hoje encerramento de campanha, gente. Ai, 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 que desde ontem eu tenho andado na presença do Senhor, desde muito cedo, pelas madrugadas ainda, pedindo a Deus que me oriente, que me dê uma direção do que eu poderia falar hoje com a igreja que está aí, neste exato momento, aguardando pelo encerramento desta tão linda campanha que tem assim feito total diferença. Pelo menos na minha vida me levou mais para perto de Deus, né? Deus tem trabalhado de forma poderosa, Deus tem mostrado que Ele é conosco e eu lhe digo, a campanha termina, mas a vida continua. E aquele que semeia em lágrimas cega com alegria, ou seja, a colheita ela é obrigatória. Se nós semeamos no Senhor as nossas lágrimas devido às lutas que temos passado, mas que em contrapartida nós temos confiado no poder desse Deus e aguardamos nele, eu digo para você, querido, você não é um mero sonhador, não. Você é um sonhador já coroado, porque depois da batalha o Senhor certamente nos coroará. E ontem eu estava ali na igreja, depois de um grande louvor, tivemos ali a presença marcante de Deus, quando estava ali ministrando aquele louvor, e eu não sei te dizer se a glória de Deus verdadeiramente desceu ou se a igreja subiu. Só sei que nós ficamos assuntos do chão. E ali Deus derramou da sua gloriosa presença, porque não tem como, né? Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E naquele momento de total dependência de Deus, Deus o Senhor, como de pronto, não nos deixa sozinhos em meio às nossas dificuldades. E quando entregamos a Ele tudo aquilo que precisamos, independente de ser fácil ou não, Deus o Senhor, Ele ajudará a mim e a você mediante o esforço que botarmos ou o esforço que dermos diante daquele projeto. E Ele, de forma eficaz, entrará com providência e agirá nas nossas vidas para mostrar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E naquele momento, o pregador se preparava para ministrar e eu estava ali sentada na presença de Deus, esperando dele direcionar para o fechamento desta campanha e saber o que é que eu poderia dizer para vocês como forma de tranquilizar o coração daqueles que estavam atribulados, preocupados, angustiados, porque, poxa vida, pastora Ivna, finalizamos aí 21 dias de campanha, de oração, de busca, de jejum, de lágrimas. Eita, Jesus, eu ainda não vi mudança, mulher de Deus, e agora? E essa foi a minha preocupação. Eu sou um tipo de mãe muito preocupada. E eu fico muito preocupada com as respostas que eu vou dar para os meus filhos, que me pedem algum tipo de resposta quanto aos seus questionamentos ou quanto às suas frustrações. E eu sou uma mãe muito dedicada. E Deus sabe da minha vida, eu não digo isso para crescer ou para, aparecer de maneira alguma. O meu objetivo e intuito é um apenas: deixar com que os meus filhos fiquem cientes da responsabilidade que eles esperam diante da sua decisão, ou que eles fiquem satisfeitos diante daquilo que eles me perguntam e querem como respostas para as suas vidas. Eu estava ali diante de Deus, pedindo a Deus com certeza direcionar para prestar conta com vocês do fechamento desta campanha, porque de uma coisa você pode ter certeza no seu coração: irresponsável eu não sou não, irmão. Não leva mal não, mas uma das minhas marcas é a fidelidade, a transparência e a responsabilidade. Nem que eu me lasque em banda, mas eu não deixo obra pela metade, eu não deixo situação por ser resolvida, não tem nem perigo. Eu posso até ficar assim, patinando no gelo, esperando o momento certo. Mas não se preocupe não, que na hora certa eu entro e abro o jogo e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível.
E foi isso que aconteceu. Ontem eu estava ali na presença de Deus pedindo ao Senhor: Senhor, me dê uma direção. Eu preciso participar esse povo que ainda não tem maturidade de entender que a gente planta árvores que dão frutos com 1 ano, porém outras dão frutos com 10. Eu preciso levar uma palavra. E de repente o pregador, irmãos, ele entrou ali e disse assim: queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é um sonhador, você é escravo da esperança. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não precisava ouvir outra palavra mais forte. E ele disse: não se preocupe, porque isso que você está vivendo não é a promessa ainda. A promessa vem. Aleluia! Irmão, não precisava de outra resposta. Esse tormento, essa dificuldade, essa guerra, essa peleja, essa luta ainda não é o tempo, ou melhor, a promessa que o Senhor nos havia feito. Então, o que eu digo para você? Você é escravo da esperança. Você vai ter que aguardar. Você vai ter que confiar. Você vai ter, em nome de Jesus, que perceber que Deus, o Senhor, está mudando as coisas que estão em tua volta. Sinta, em nome de Jesus, os ventos sendo modificados. Deus está mudando a vela do teu barco e está direcionando a tua embarcação para novos horizontes, para novos mares, para novos projetos, para novos obstáculos que vão ser vencidos ainda, porém não deixarão de ser vencidos. E aquilo soou no meu coração de uma forma tremenda. O Senhor disse: filha, você não está reivindicando um direito sem causa, mas a causa que tu me busca já é um direito patenteado que eu vos entregarei, porque eu já havia prometido, e promessa de Deus e realização é a mesma coisa. Então, em nome de Jesus, você não vai desistir. Eu digo: Senhor, e o que é que eu vou fazer? O Senhor disse: você vai orar, porque depois desse período de carnaval, nós iremos começar aí 40 dias. Eita, Jesus, Deus falou comigo agora. Eu precisava só de uma confirmação. E o Senhor dizia: depois dessa festa do carnaval, vocês vão começar 40 dias. Porque eu morri nesse período de peleja e ao 3º dia eu ressuscitei. E Deus, o Senhor, me falava, baseado no livro de João, capítulo 5, será a resposta de muitos que estão chorando. Eu digo: meu Deus, que palavra forte. E o Senhor dizia: Ivna Medeiros, você não vai recuar. Você não vai deixar de remar. Você vai conduzir este povo até botar o pé dentro da Canaã. Eu digo: Senhor, é muita responsabilidade, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho as minhas dores, as minhas pelejas. O Senhor disse: eles estão confiando em alguém que eu levantei como verdadeiro sinalizador, como farol, para que vocês juntinhos comigo, com o Espírito Santo, vão gemer, vão chorar, vão alguns se machucar, porém, todos venceremos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E o Senhor dizia: pois é baseado no livro de João, capítulo, aleluia, de número 5, que você vai fazer esse negócio acontecer. Eu digo: pois me dê aí todas as direções. E o Senhor dizia: não se preocupe, porque grande vai ser o mover que eu vou executar. E eu ali comecei a orar, e o Senhor me dizia: aleluia, que coisa tremenda. Deixa eu anotar aqui, Bíblia. Estou vendo aqui, em nome de Jesus, Deus, o Senhor, falando de forma muito clara, através da palavra. Eu quero ler o texto como está escrito. Aleluia. Deus, o Senhor, me falava a respeito de João quando ele estava exilado ali na ilha de Patmos. E a Bíblia, de forma muito clara, revela, aleluia, quando Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, fala com João, diante de um coração angustiado, diante de um coração ferido, diante de um coração atribulado. E o Senhor dizia: filha, não se preocupe, porque aquele Todo-Poderoso que falou com João em meio àquele exílio, em meio àquela peleja, é o mesmo que vos fala nesta madrugada. Então,
Aguarda, pois, na minha presença, porque assim como João esteve desesperado diante daquele quadro que aos olhos de quem via era irreversível, exilado, abandonado, sofrido, solitário, velho. Eita, Jesus, ainda tinha mais esse agravante, porque uma pessoa velha é uma pessoa limitada. Eu não estou dizendo que é um problema ser velho. O problema do avanço da idade é porque juntamente com o avanço da idade vem as nossas limitações. E o Senhor falou que depois dos 70 é só enfado e cansaço. Ou seja, isso fala de quê? A nossa condicionante humana, ela nos leva a alguns desgastes. E principalmente quando se trata de uma pessoa que tem uma família difícil, de uma pessoa que tem uma família problemática, de uma pessoa que tem uma família que não compartilha, que não ajuda, que não se entrosa, que não colabora para o crescimento da perpetuação da sua própria parentela. Pois é, e um luta sozinho. Aí é que a velhice ela chega antecipadamente com as suas mazelas. E eu enxergo João naquela ocasião. A Bíblia fala que ele estava sentado diante daquela situação. E ele viu um trono, e diante daquele trono ele viu um ser assentado do seu lado com um livro em forma de um rolo. E estava escrito, aleluia, dos dois lados, porém ele estava selado com 7 selos. E vi também um forte anjo e perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ler o que lá estava escrito. Versículo de número 4. E muito chorei porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro e ler o que lá estava escrito. Então aquela voz bradou dos altos céus e disse: não chore, João. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e quebrou os 7 selos e abriu o livro. Aleluia! E essa foi a palavra que Deus, o Senhor, ministrou no meu coração. E o Senhor dizia: Ivna, não chores mais, porque o livro, aleluia, ele pode até não ter sido aberto ainda. O livro das revelações da tua vida. Mas nós vamos orar, porque aquele que morreu, aquele que ressuscitou, o famoso de Deus, Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, o grande El Shaddai, o adorado, o amado, o poderoso, o bendito, o eterno, o pleno, o grande, ele ajudará a mim e a você reivindicar pelos nossos direitos e selar em nome de Jesus a nossa vitória, porque nesta manhã o Senhor diz: serão 40 dias em que nós buscaremos e o Senhor vai abrir os selos que estão por serem abertos. Selos esses que estão lacrados, que não há quem possa abrir. É um casamento quebrado, é uma empresa que está falindo, é a sua vida que está aí partida em bandas. Deus, o Senhor, Ele vai abrir o selo do segredo, aleluia, que nos levará na sua presença, diante do seu trono, até que venhamos contemplar a libertação completa e você recebendo o êxito completo da parte de Deus para a tua vida. Ei, nesta manhã Deus manda dizer: não desista. Se você está na minha presença, reivindicando a tua vitória daquilo que eu já tenho te prometido, pode crer, Deus vai fazer maravilhas na tua vida acontecer. Ele vai quebrar o silêncio, Ele vai revelar o que está no oculto, Ele vai mover céus e terra para te ajudar. Pastora Ivna, eu não estou mais aguentando. Ei, você não está sozinho não. Deus, o Senhor, Ele está contigo e Ele vai transformar, Ele vai agir, Ele vai pelejar, Ele vai mover, Ele vai enxugar do teu olho toda lágrima, Ele vai providenciar aquilo que você não tem, não pode e jamais poderia fazer sozinho, porque na mão do Senhor está o prover, está o executar, está o fazer. Ele tem na sua mão o domínio e Ele vai assinar essa tua causa com caneta de ouro. Pastora Ivna, eu não sei mais o que fazer, e se eu te disser, nem eu também, só sei de uma coisa, que como Deus vai fazer, Ele que vai desenrolar. Por isso nesta manhã eu te digo: aquele que é conquistador, um
grande valente que nunca perdeu batalha. Ele tem na sua mão o domínio e o poder. E ele, nessa sua suficiência, ele vai fazer o que for possível e até impossível para mostrar para você que uma vez que ele promete, ele executa. Independente do luto, independente da peleja, independente do revés, nós continuaremos insistentemente na presença do Senhor. Não debaixo de um jugo de impaciência, não debaixo de um jugo de ansiedade, mas nós iremos caminhar sorridentes, olhando para o alto, refletindo o caráter de Cristo, porque aquele que começou o trabalho, ele vai executar. Nessa manhã, em nome de Jesus, creia. Deus, o Senhor, tem bênçãos reservadas para a minha vida e para a tua vida. Ainda que Satanás tenha prometido que você não vai vencer, eu digo para você, em nome de Jesus, sem retirar uma palavra, ele é um mentiroso, e aqueles que acreditam nele certamente vacilarão, porque Deus, o Senhor, está moldando a tua vida neste vale. Deus, o Senhor, está trabalhando em você nesta peleja, e aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor falou, ele vela para cumprir. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por 21 dias de campanha em jejuns e oração. E eu creio que se ainda não aconteceu, é porque não amadureceu, não chegou no tempo. Mas eu não me esqueço, eu aguardo, eu creio, porque todas as coisas estão na mão do Senhor e Ele, de forma tremenda, manda que eu e você venhamos descansar. Ei, Deus, o Senhor, te manda descansar, porque é Ele quem vai fazer raiar o sol da justiça sobre este vale de peleja que eu e você estamos vivendo. Eu não sei, não me pergunte como, eu só lhe digo uma coisa: não desanima. Tá ferido, tá angustiado, tá cansado, porque não dizia, até envergonhado, porque você disse que Deus ia fazer e nada aconteceu, e há quem esteja aí zombando da sua cara. Mas espera mais um pouco no Senhor. Tem um jargão popular que diz que quem ri por último, ri melhor. Não se importe com aquilo que está em sua volta. Acredite naquilo que vem de cima. Se você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração, se você tem feito do Senhor o teu refúgio, se tu tens feito do Senhor o teu ajudador, eu creio que o Senhor, aleluia, está não só construindo, como reformando, como trabalhando, como edificando, como planejando a melhor forma de te dar vitória. Ele é o detentor do poder. A Bíblia fala que Ele é o Deus onipotente, e eu creio que dentro da sua força onipotente, Ele nos concederá as nossas vitórias como forma de demonstrar que Ele é o Senhor e que Ele nos ama. E assim como Ele divulgou, assim como Ele pronunciou-se através dos seus profetas, Ele vai fazer. Queridos, eu nunca vi um levante tão grande, mas eu também nunca vi nuvens, chuvas de profetas profetizando na minha vida. Então eu creio que daqui a pouquinho, Deus, o Senhor, em resultado daquilo que Ele tem falado, por intermédio dos seus profetas, Ele vai fazer acontecer. Ele diz: crede nos meus profetas e prosperarei. Eu não estou indo contra a palavra do Senhor e nem você. Nós estamos confiando no Senhor, buscando nele a nossa vitória, e certamente aqueles que fazem do Senhor a sua alegria terão as suas lágrimas estancadas, terão a sua vitória concluída, receberão do Senhor aquilo que Ele tem falado, porque verdadeiramente Ele vela para cumprir com a sua palavra. Nesta manhã eu te digo, você não está nessa batalha sozinho. Deus, o Senhor, Ele vai ser com você. Assim como o rei Josafá teve que por amargar algumas dificuldades, até que Deus, o Senhor, envergonhasse todos os seus inimigos, Deus nessa manhã manda te dizer: essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Deus conhece a minha e a tua necessidade, a minha e a tua debilidade, e é por isso que Ele nessa manhã manda em resposta a minha e a tua dificuldade muitas vitórias que virão. Ele lutará por você, e no final dessa peleja, aquilo que era impossibilidade será revestido em possibilidade, em condição, em livramento, em reconhecimento, em vitória, em soberania e em ajuda e livramento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nesta manhã, não se deixe abater, não se deixe vencer o mal. Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele manda dizer: se prepare.
porque o caminho é extenso, nós percorreremos um grande caminho, o processo é penoso, a luta é grandiosa, porém, em meio a essa espera, em meio às lutas, em meio ao medo, em meio à ansiedade, em meio aos conflitos, nós temos o Deus Emanuel do nosso lado, bem presente para nos ajudar. Eu creio que nesta manhã, o milagre prometido será o milagre vivido, o milagre resolvido, o milagre acontecido. Portanto, nesta manhã, deixa Deus, o Senhor, se apropriar da tua vida e executar na tua vida aquilo que Ele tem te falado. Nós estamos, queridos, a um pé de colocar, aleluia, um passo, melhor falando, de colocar os nossos pés dentro da terra da promessa. Você não está sozinho. O conquistador, o provedor, o abençoador está preparando aí algo maravilhoso para te exaltar. Eu creio que nesta manhã, se o Senhor tem dito para nós, nós iremos ver a glória de Deus. Eu falei com a irmã Ivone. A irmã Ivone é uma pessoa que eu amo muito. E ela disse: serva de Deus, eu comecei uma campanha ao meio-dia. E diante da campanha, Deus apresentou para mim o teu nome. E eu estou orando pela tua vida. E assim como Zacarias, aleluia, viu o anjo quando estava oferecendo ali o sacrifício perante o trono do Senhor, eu, Senhor, abrirei os teus olhos e te mostrarei os meus braços trabalhando. E dentro de alguns dias eu entregarei, aleluia, o teu João nos teus braços. Ei, nesta manhã Deus manda te dizer, pode ter certeza que assim como Deus, o Senhor, ordenou um anjo para falar a Zacarias, eu te digo, dentro da tua casa, o teu João Batista já está sendo gerado. E eu creio que ou melhor, diante desses dias, poucos dias faltam para que nós venhamos contemplar a vitória chegada. Deus, o Senhor, está construindo aonde Satanás destruiu. O que o diabo derribou, Jeová vai levantar. Mas aquilo que Deus põe de pé, Satanás não quebra, não destrói. Deus manda te dizer, Ele pode botar obstáculos, é de ruma. Ele pode botar barreira, é de ruma. Nesta manhã, o demolidor de muralhas, Jesus Cristo, Ele está conosco. E Ele te diz, aleluia, da mesma forma que Ele falou para Davi, com o Senhor eu saltarei muralhas. Eu te digo, ainda que a luta tendenciosamente gere no teu coração um sentimento de desânimo, recobra o ânimo agora e tu vai ver maravilhas no teu arraial. Ei, Deus luta por você. Deus manda dizer, não desanima, porque tu vai ver a glória de Deus. Assim como Deus disse, Ele executará. Nesta manhã, eu te digo em nome de Jesus, fortaleça a sua fé no Senhor, recobre o ânimo. E assim como Caleb fez requerimento de promessa, ainda avançado que de idade, Deus, o Senhor, lhe entregou na sua mão, porque a sua fé gerou uma ação. E ele foi, e ele creu, e ele buscou, ele pagou, ele desceu, ele jejuou, e Deus, o Senhor, lhe entregou aquilo que tinha lhe feito por promessa. E é por isso que nós, a moda Caleb, hoje estamos. Não vamos recuar. Pastor, eu tô ficando velho, e eu também. É melhor ficar velho do que morrer novo. Então fica na tua, glorifica, porque para tudo tem um propósito. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele, de forma poderosa e milagrosa, nos exaltará. A presença de Deus é tremenda, e eu creio que nesta manhã, Deus, o Senhor, manda te dizer, mesmo que tu esteja vivendo aí, em meio a um terrorismo medonho, em meio a tragédias e lutas, pode ter certeza de uma coisa: a prioridade hoje é buscar a presença de Deus e olhar para o alto, porque de lá vem a nossa vitória. Busca o Senhor em todo tempo, e tu contemplarás os céus abertos, e a glória de Deus, em nome de Jesus, nos conduzindo em contramão desta vida, em contramão deste mundo, porque enquanto o mundo canta derrota, nós estamos subindo no pódio e cantando o hino da vitória. Sabe por quê? Porque nessa manhã, Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, está ajudando, está pelejando, está levantando, está fortalecendo e está conduzindo a minha vida e a sua vida. Deus manda te dizer, não se acabou ainda. Pode ter certeza de uma coisa: por esses dias tu contemplará modificações para que aquilo que o Senhor tenha te prometido, você venha conquistar por completo. É manhã de vitória, é manhã de providência, é manhã de bênção, e é por isso que nós estamos aqui, buscando a presença deste Deus, porque Ele é poderoso. Não desanimemos. Foram 21 dias de muitas lágrimas, de muitas pelejas, de muitas lutas, mas eu te digo, meu querido, em nome de Jesus,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito que foi necessário esses 21 dias de lágrimas, de lutas, de peleja, até de algumas perdas, porque Deus, o Senhor, vai te dar algo novo. Portanto, consola o teu coração. Deus, o Senhor, está contigo. Ele é do teu lado. Ele é o teu amigo. Ele é o teu ajudador querido. E eu creio que nessa manhã, de forma tremenda e poderosa, Deus, o Senhor, fará com que chuvas copiosas de providência caiam sobre a tua cabeça. Coisas extraordinárias aconteçam. Nesta manhã, lembra-te em todo o tempo. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos e os pensamentos de Deus infinitamente superior aos nossos pensamentos. Ontem, quando eu fui dormir, eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor dizia: minha filha, muitos são como Ananias, aquele profeta amaldiçoado que se levantou para profetizar derrota contra o ministério de Jeremias, para dizer ao povo: não é por aí, é por aqui, não é por esse lado, é por esse lado, não é essa campanha, é dessa forma. Deus manda dizer: não dê ouvido a eles, porque Deus, o Senhor, manda te dizer: é de joelho no chão, é com lágrimas nos olhos, é sangrando o coração que Deus vai dar vitória ao seu povo. Jeremias 28 e 29 foi a palavra que Deus me deu. Desde o 26, quando Jeremias estava sendo perseguido pela palavra que ele pregava. Só que não adiantava perseguir, porque Deus, o Senhor, sempre levantava alguém para arrancar das mãos do inimigo Jeremias e colocar num porto seguro. E assim tem sido a nossa vida. Quando muitos querem fechar a nossa boca, fechar esse programa, acabar com a minha vida, acabar com a tua vida, Deus, o Senhor, manda alguém e diz: não, esse ministério vai continuar, porque muitos estão sendo abençoados. Eu é que sei que pensamento que pensa a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei, pois, a vossa sorte. Eu creio, Deus, essa manhã está por fazer um grande mover na tua vida para que tu possa alcançar aquilo que foi idealizado em Deus. Eu creio, aquele que tem nos ensinado, aquele que tem nos dado grandes lições, aleluia, por intermédio da palavra que ele deixou para nós registrada, é o mesmo que nessa manhã vai te ajudar a dar a volta por cima. É o mesmo que nessa manhã nós precisamos, aleluia, para caminharmos ousadamente, acreditando que esperar em Deus não é perca de tempo. É saber que no momento exato, Ele executará cada um daquilo, aleluia, dos seus projetos que Ele tem para a nossa vida. Portanto, nesta manhã, coloca no Senhor a tua confiança e vamos avançando confiantemente. Aquele que desespera, com certeza, ele está desesperando. Você entendeu a palavra desespera? Ou seja, desespero é a ausência de esperar. Quando nós esperamos no Senhor, nós não nos desesperamos. É por isso que nesta manhã eu digo para você: aprenda a depender de Deus e Ele te ajudará. Quem espera no Senhor e aguarda na sua orientação não fica desesperado. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, se Deus está demorando para agir, se Deus está demorando para falar e você não quer esperar, me perdoe, mas você vai se desesperar e vai voltar de novo para o final da fila. Deus vai agir sim, no tempo certo, da maneira dele, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por quê? Porque Deus é quem sabe o que é melhor para mim e o que é excelente para você. Então, nesta manhã, fica na dependência do Senhor e não se desespera. Você não está sozinho. Deus está contigo, pelejando pela tua vida, está direcionando os teus passos. E eu creio que nessa manhã, de forma tremenda e poderosa, Deus, o Senhor, vai agir. Ele manda te dizer: estou entrando com as providências, vou atuar diretamente na raiz do problema e vou executar, proceder, operar da forma que te falei, para a glória do meu nome. Portanto, querido, pode ter certeza, Deus vai fazer uma grande manobra nesse negócio e vai te mostrar, aleluia, que as coisas vão começar a fluir e nós veremos o poder de Deus. Então, em nome de Jesus, segura nesse negócio, porque esse barco não vai afundar. Jesus está conosco e Ele manda te dizer: a tempestade foi destruidora, a tromba d'água foi violenta, veio para arrasar com tudo, porém
Eis que eu, Senhor, coloquei uma coroa de glória na tua cabeça e não há quem possa tirá-la. Foi constituída, confeccionada no tamanho dela. Então é para tua cabeça. Usa, valente. Porque Deus manda te dizer que acima da tempestade é o lugar que nós voamos. Você, águia de Deus, que foi chamado para uma grande obra. Não vai retroceder, porque nós temos um algo, nós temos um negócio com Deus que não nos permite ser invadidos da nossa esperança. A Bíblia fala, aleluia, de forma muito poderosa e de forma muito própria, que Abraão, ele teve sim um momento que desanimou. Capítulo 15 do livro de Gênesis, você vai encontrar o desânimo de Abraão. O pai da fé desanimou. Sim, querido, desanimou, porque é normal e natural desanimarmos até que a promessa chegue. Porém, ele tinha no seu coração um lugar reservado para a sua intimidade com Deus. E ele poderia até chorar, mas ele chorava consolado. Tem horas que eu me sinto um Abraão, uma mãe da fé. E quando eu quero chorar, meu coração é tão quebrantado, consolado, que independente da tromba d'água, mas lá no âmago da minha alma, eu creio que a minha fé, ela não murcha. A tua fé, ela não murchará. E Deus manda te dizer, a grande coroa de flores já está tecida, aleluia, para botar na tua cabeça, noiva querida. E grande vai ser a vitória da bênção que tu vai contar. Então não se preocupe não, ainda que o teu inimigo te arraste para os tribunais da terra, não vai dar em nada. Porque tu tem o advogado dos advogados. E o juiz que vai julgar a tua causa, ele é a favor teu. Que nessa manhã você possa descansar seguramente, na certeza de que aquele que começou o trabalho, ele vai completar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus seja louvado e o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Em nome de Jesus. Divina Medeiros é bênção.